uma alegria nós estarmos aqui. Podem sentar, fiquem à vontade. Uma alegria encontrar com vocês aqui que estão no nosso rincão da Canção Nova. Também você que está em casa nos acompanhando pela TV, pela rádio, pela internet. Uma alegria. Esse encontro foi assim dedicado, de certa forma, aos homens, né? Mas não é proibido que as mulheres participem, não. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, dizem os filósofos, né? Então, é uma alegria encontrar com todos. Mas nós vamos refletir um pouco sobre a realidade dos homens, né? A mulher, ela vem mais à igreja, né? Quase que todos os encontros que a gente participa, 70% são mulheres. Só tem um encontro que é metade homem, metade mulher, é encontro de casais. No resto, normalmente é 70% de mulher. O coração da mulher é mais aberto para Deus. Por isso que a gente precisa chamar mais os homens, né? E eu ando muito feliz, né, com uma realidade que está acontecendo hoje, que é o terço dos homens, né? Que bonito, né? Todo lugar que eu viajo por esse Brasil, me falam do terço dos homens. Eu mesmo já participei com 1000 homens rezando junto. Eu acho que os homens não gostam muito de rezar junto com as mulheres, não. Eu acho que eles gostam de rezar sozinho. Não importa que você reze, você que é homem, né? Tenha aí um contato com Deus. Está mudando a vida dos homens, o terço, né? E eu convido mesmo que todas as cidades do Brasil façam o terço dos homens. Eu tenho certeza que, ao invés de muito homem aí para o bar, para o jogo, para o futebol, vai, quem sabe, rezar o seu terço, né? Que coisa maravilhosa. Aí a sua vida vai mudar, a sua família vai mudar, né? Você será feliz. Hoje nós estamos celebrando uma festa importantíssima. Aliás, não é nem festa, é solenidade. Acho que vocês sabem que a igreja dá nomes diferentes nas celebrações litúrgicas. A celebração litúrgica mais importante é chamada de solenidade. Depois tem festa, tem memória, tem outras coisas. A solenidade. Que solenidade é essa? A anunciação do Senhor. O dia em que o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe de Deus. O dia que Deus desceu do céu. Presta bem atenção nisso. Deus desceu do céu para no seio virgem de Maria se fazer homem igual a nós, nosso irmão. Gente, que honra para nós, que alegria para nós saber que Deus se fez homem. Como disse São Leão Magno, né? Hoje na liturgia das horas, quem rezou as laudes na liturgia das horas, tem lá na segunda leitura, São Leão Magno, foi doutor da igreja, papa do ano 440 até 460, São Leão Magno dizia: aquele que é o infinito se fez finito, aquele que é impassível se tornou passível, aquele que é onipotente se fez fraco, aquele que é imortal assumiu uma natureza mortal, sem perder a natureza divina. Isso tudo para quê? Para nos salvar. Para nos salvar. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês, homens, é isso. Nós temos uma dívida com Deus infinita. Por quê? Gostaria que vocês entendessem isso para entender a importância dessa festa, dessa solenidade hoje. Hoje começou a nossa salvação. Vocês sabem que o pecado da humanidade, ele fere a majestade infinita de Deus. Ok? Por exemplo, se você der um tapa na cara de um amigo, é uma falta grave, mas é um amigo, é uma falta humana, você pede perdão, reconcilia. Mas se esse mesmo tapa que você deu no rosto de um amigo, você der no rosto, por exemplo, do presidente da república, ou de um governador, ou de uma autoridade, o mesmo tapa ele fica muito mais grave, está certo? Por causa da autoridade da pessoa que foi atingida. O governador representa todas as pessoas do estado, o presidente representa todo o país. Agora você imagina se você der um tapa no rosto de Deus. Acabou, meu amigo, você vai para o inferno, porque não tem mais como pagar. O presidente pode botar você na cadeia durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas
A majestade de Deus é infinita, então o pecado fere a majestade infinita de Deus. A gente teria que pagar a Deus um preço infinito. Como nenhum homem podia pagar esse preço, o catecismo da Igreja Católica diz que ainda que o homem mais santo morresse numa cruz, não adiantava, porque ele ofereceria um sacrifício finito para pagar uma dívida infinita. Não teria jeito. Então, por amor a nós, porque todos nós estávamos destinados ao inferno, então Deus desceu do céu. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, o Verbo no seio da Santíssima Trindade, a leitura da missa de hoje. A segunda leitura da missa de hoje, o Verbo no seio da Trindade disse para o Pai: dai-me um corpo para eu fazer a tua vontade. Ou seja, para eu pagar a dívida que os homens não podem pagar. E, gente, o que ele sofreu para pagar a nossa dívida, né? A cruz, a flagelação, a coroação de espinhos, o caminho do Calvário, 3 horas pendurado numa cruz, por 3 pregos. Você já pensou você ficar pendurado por 3 pregos? Por 3 horas, gemendo, morrendo de dor. É isso, homens, que tem que fazer a gente ser religioso. Não é, você não pode ser religioso por medo de Deus. Não. Você vai voltar ao pecado. Se você deixar o pecado por medo de Deus, você vai voltar ao pecado. Mas se você deixar o pecado por amor a Deus, você não deixa, você não volta para o pecado. Teve um grande santo e doutor da igreja, chamado São Basílio Magno, lá do século IV, desses gigantes da igreja, né? São Basílio Magno dizia assim: tem 3 maneiras de você servir a Deus: ou como escravo, ou como mercenário, ou como filho. Quem é que serve a Deus como escravo? É aquele que tem medo do chicote. Eu tenho que fazer tudo certinho, senão Deus me castiga, Deus me bate, Deus me manda para o inferno. É uma religião fraca, é uma devoção fraca. Ele olha Deus como um policial que está sempre pronto para puni-lo, um juiz. Não, Deus não é juiz nem policial, Deus é pai. O segundo é aquele que serve a Deus como um mercenário. Eu vou servir a Deus, porque aí Deus vai me dar uma casa na praia, um carro novo, vai me dar muita saúde, muita paz. É o mercenário, ele negocia com Deus, toma lá da cá. É a teologia da prosperidade. Também não serve. E tem aquele que serve a Deus como filho. Ele é o meu pai que me ama, meu pai que me deu a vida, meu pai que aceitou que o seu filho morresse na cruz para que eu me salvasse. Então eu vou servir a Deus não como escravo, com medo do chicote, nem como mercenário, porque eu tenho interesse nas coisas que Deus vai me dar, mas eu vou servir a Deus gratuitamente, desinteressadamente, porque Deus é o meu pai, porque eu amo o meu pai, porque o meu pai me deu a vida, meu pai me mantém vivo, meu pai me dá a fé, a família. Então eu vou servir a Deus como meu pai. Entenderam? Essa festa de hoje, essa solenidade de hoje, lembra isso, o amor de Deus por nós. São João diz lá no Evangelho, né? Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo a tal ponto, que Ele entregou o seu Filho único, para que nós fôssemos salvos. Tem uma parábola no Evangelho, que passou esses dias na missa de domingo, capítulo 18 de São Mateus, onde Jesus conta uma coisa que pouca gente entende, por isso que eu vou recordar aqui agora. Jesus conta uma parábola assim: um administrador foi acertar conta com os seus empregados, aí chamou um que devia para ele 10.000 talentos. Lembra dessa parábola? O que era um talento, gente, para os judeus? Um talento para os judeus eram 35 quilos de ouro.
Jesus disse que o cara devia 10.000 talentos. Uma grama de ouro custa mais ou menos R$100. 1 quilo de ouro é mais ou menos 100 vezes 1.000, ou seja, 100.000. 1 quilo. Um talento são 35 quilos. E o cara devia 10.000 talentos. Um dia eu fiz a conta. Sabe quanto é que dá isso hoje? 6 bilhões de reais. O que Jesus quis dizer com isso? O cara devia 10.000 talentos. Aí o dono disse assim: eu vou vender você, uma mulher, seus filhos como escravo, para eu resgatar alguma coisa. Mas aí o cara pediu clemência: Senhor, tá bom, vou perdoar você. Perdoou. Só que o cara saiu dali, pegou um outro que devia para ele 100 moedas, pegou o cara pelo colarinho: me paga, senão eu te jogo na cadeia. Aí o pessoal foi contar para o patrão: eu perdoei você 10.000 talentos, e você não perdoou o outro 100 talentos, então vai para a cadeia, e agora você vai pagar até o último centavo. Lembra dessa parábola? O que Jesus quer dizer para nós com isso? Nós devíamos para Deus 10.000 talentos, 6 bilhões de reais, ou seja, nós tínhamos uma dívida impagável. Que dívida é essa? É o nosso pecado que fere a majestade infinita de Deus e que ninguém consegue pagar. Então, o Pai perdoou. O Pai perdoou porque o Filho pagou essa conta. Estão entendendo? Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus usou de misericórdia para conosco, mas o Filho pagou a conta. É justiça. A misericórdia não anula a justiça. Deus fez justiça. A humanidade deve uma conta infinita, não a Deus, a justiça divina. Então a humanidade tem que pagar essa conta. Você não faz seu filho pagar quando seu filho erra? Você não põe seu filho de castigo quando ele erra? Põe. Se você não põe, você é um pai irresponsável. Você devia pôr. Por quê? É a justiça. É a justiça que gera a santidade. É a justiça que faz a pessoa se corrigir. Então nós tínhamos uma dívida com Deus. Alguém tinha que pagar. Não é porque o pai exige. Não, é porque o mundo foi estabelecido em cima da justiça. Então Deus usou para nós de misericórdia, mas Ele fez justiça, aceitando que seu Filho, que se ofereceu, fosse à cruz para pagar a nossa dívida. Gente, é essa a nossa fé. Se você não entender isso, você nunca vai ser um homem religioso. Se nós entregarmos a nossa vida inteira para Deus, é pouco. Um grande santo doutor da igreja, chamado São João da Cruz, ele dizia assim: amor só se paga com amor. Não tem outra moeda para você pagar amor. A igreja chama Jesus de o amor dos amores. O amor dos amores. Além de tudo, ele ainda quis ficar nos nossos sacrários para nos socorrer. Em cada missa celebra, presentifica-se a sua paixão para a nossa redenção. Sabe? Então nós homens, para sermos de Deus, religiosos de verdade, não pode ser por medo de Deus, não pode ser por mercenarismo, tem que ser como filhos, por amor. E essa festa de hoje de Nossa Senhora, da Anunciação do Anjo à Virgem Maria, lembra isso. E que coisa maravilhosa, a gente pensar também em Nossa Senhora, né? Ela entregou a sua vida a Deus. A igreja ensina que Nossa Senhora tinha feito um pacto de virgindade com Deus. Mas Deus precisava dela para ser... Deus tinha escolhido ela desde toda a eternidade, diz o catecismo da igreja, para ser a mãe do seu filho. Então Deus providenciou um casamento. Mas um casamento onde não haveria vida conjugal, vida sexual, não haveria. Tanto é que ela perguntou para o anjo: mas como é que eu vou conceber se eu não conheço o homem? Se não está nos meus planos ter vida conjugal com um homem? Fica tranquila, Maria, a sombra do Altíssimo vai te cobrir. E você vai conceber pelo poder do Espírito Santo.
e o ente santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus, né? Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reino não terá fim. E Maria disse: não estou entendendo nada, mas faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria entregou como que um cheque em branco nas mãos de Deus. Faz da minha vida o que você quiser. Gente, como essa mulher sofreu, hein? Como Nossa Senhora sofreu. Nenhuma mulher sofreu igual a Nossa Senhora. Alguma mulher já viu o seu filho morrer daquele jeito ali, assistindo à morte dele? Ela assistiu, ela estava aos pés da cruz. Tanto assim que o último presente que Jesus nos deu, depois dele ter dado a nós a sua vida, ter dado o evangelho, ter dado a salvação, ter dado o seu sangue, ele viu ali a sua mãe, né? Está lá no evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. Mulher, eis aí o teu filho. Porque estava ali São João, né? E a tradição da igreja, dos santos, dos papas, diz que São João ali representava cada um de nós. E ele diz então que ele a levou para a sua casa. E Nossa Senhora foi morar com São João lá em Éfeso, na Turquia, numa casinha que existe ainda hoje. Eu já estive lá umas 3 vezes, na peregrinação da Canção Nova aqui, chamado Os Caminhos de São Paulo, que passa pela cidade de Éfeso, que hoje é uma cidade da Turquia, num país muçulmano, mas que respeita um santuário mariano, porque ali está a casinha onde Nossa Senhora morou com São João, depois que Jesus morreu. O filho a levou para a sua casa. Então, você, homem, tem que levar Maria para a sua casa. Se Nossa Senhora não estiver na sua casa, a sua casa não será uma casa próspera em Deus. Você lembra das bodas de Caná, não é? Acabou o vinho naquela festa. Não sei se vocês entendem a profundidade desse mistério. O judeu fazia uma festa de casamento durante 7 dias. Por quê? Porque Deus criou o mundo em 7 dias. E o casamento para ele simbolizava o quê? A união de Javé com Israel. O rapaz simbolizava Javé, e a mulher simbolizava Israel. Então, o casal de noivos simbolizava a união de Javé com Israel. Então, eles celebravam 7 dias. E também porque o pessoal vinha de muito longe, às vezes demorava 2, 3 dias para chegar. E a bebida solene dos judeus era o vinho. O judeu não tomava café, não tomava cerveja, não tomava guaraná, não tomava Coca-Cola. O judeu só tomava vinho e água. E o vinho, se faltasse numa festa, era uma vergonha para os noivos. Era uma vergonha. Olha o carinho de Nossa Senhora. Acabou o vinho. Ninguém ia morrer por causa disso, ia? Tomar sem água, né? Ninguém ia morrer por causa disso, ninguém ia ficar doente por causa disso, mas os noivos vão ficar envergonhados, não é? Então Nossa Senhora disse para Jesus: puxa, acabou o vinho. Ele disse: faça alguma coisa. E tanto ela pediu que ele disse: mulher, não chegou ainda a minha hora. Eu não fiz nenhum milagre ainda, não chegou a hora. Mas Nossa Senhora sabia quem era seu filho. Ele vai fazer alguma coisa. E disse para os garçons, para os serventes da festa: façam o que ele mandar. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu tenho certeza que alguma coisa ele vai fazer. Jesus ficou sem saída. Aí, gente, você percebe o seguinte: o que Nossa Senhora pede para Jesus, Jesus não nega. Ele ficou sem saída. Ele podia dizer para ela assim: minha mãe, deixa para lá, eu não vim no mundo para ficar transformando água em vinho. Eu não vim no mundo para resolver problema de casamento. Jesus se calou. Jesus se calou. E apenas disse para os serventes: encham as talhas de água. Sabe o que eram essas talhas? Cada talha tinha 100 litros. Está lá ainda, está lá em Israel até hoje. Era uma talha cavada na pedra. Eles pegavam uma pedra, cavava, virava uma talha. 6 talhas, está lá. Hoje ainda em Israel, você vê lá na igreja, na cidade de Caná da Galileia, 600 litros de água
6 talhas de 100 litros, e Jesus transformou em vinho da melhor qualidade. Tanto assim que o servente diz para o noivo: pô, cara, normalmente a gente serve o vinho bom primeiro. Depois que o povo já está satisfeito, a gente serve o vinho pior. Mas você deixou o vinho melhor para o fim? O servente estranhou, né? Gente, tudo isso que mostra, gente, o poder de intercessão de Nossa Senhora. O poder que ela tem. Por isso a igreja diz: pede à mãe que o filho atende. Tudo por Jesus, nada sem Maria. É um refrão da igreja. Faça tudo por Jesus, mas não faça nada sem Maria. Porque se você põe ela na frente, sabe, você que é homem, como eu fui casado 40 anos, criei 5 filhos, tenho 12 netos, chorei como vocês choram, sorri como vocês sorriem, né? Porque quem tem 5 filhos dá para chorar e dá para rir muito, né? Vi minha esposa morrer de câncer, depois de 6 anos de luta, mas a minha força sempre foi Jesus e Maria, os 40 anos de casado. Então nós temos que levar Maria para nossas casas. Se você quiser ser um homem fiel à tua esposa, se você quiser ser um bom pai, se você quiser ser um bom marido, um bom educador dos seus filhos, leva Maria para a tua casa, como São João fez. O discípulo o levou para a sua casa, né? Sabe, gente, a nossa vida de homem não é fácil, não. De mulher também não é, né? Teve uma mulher que falou assim para mim: Felipe, o filho sai da barriga da gente e passa para a cabeça, e da cabeça não sai mais. E tem 40 anos de idade, continua o seu filhinho, você continua preocupado com ele, é verdade. A mãe não deixa de ser mãe nunca, né? Mas os homens também têm as suas agruras, né? Nós temos também as nossas dificuldades. Mas Deus nos deu uma missão. Deus deu a nós uma missão, não é? Veja, na festa de hoje, o que nós celebramos? Na solenidade de hoje, o que nós celebramos? Jesus que vem para salvar. Ele vem como Salvador, humilde, nasce numa gruta de Belém que está lá até hoje. Vem manso e humilde de coração, mas ele vai voltar. E aí ele não vai voltar assim não, ele vai voltar na sua glória, com todos os seus anjos. Vai voltar para quê? Para julgar. Ele disse que vai separar os bons dos maus. Os bons vão para a sua direita e os maus vão para a sua esquerda. Os bandidos para a sua esquerda, os corruptos para a sua esquerda, os impuros à sua esquerda, os que não quiseram saber de Deus para a sua esquerda, os que viveram a vida dissolutamente à sua esquerda, e os bons à sua direita. Ele voltará, sim. A gente não sabe quando, nem onde. Mas tem uma coisa: quando é que Jesus vai voltar para você? Quando você morrer. Quando eu morrer. Está escrito na carta aos Hebreus, Hebreus 9, 27. Está determinado que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o juízo. Juízo particular. Ali se define a nossa sorte. Se eu vou para o céu, se eu vou completar a minha purificação no purgatório e dali ir para o céu, ou se eu rejeitei Deus por minha culpa, então eu vou viver sem Deus por toda a eternidade. É o que a igreja chama de inferno. Então, o tempo que nós estamos vivendo hoje, o tempo que você, homem, está vivendo hoje, você, mulher, está vivendo hoje, é o tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. A primeira vinda de Cristo é quando você nasceu. A segunda vinda de Cristo é quando você morrer. É nesse tempo, na nossa história, do hoje da nossa vida, que a gente decide a nossa sorte eterna. Então, nós homens temos que viver esse tempo com muita seriedade. Não podemos jogar fora o tempo. Não podemos viver de qualquer jeito, de uma vida dissoluta, no pecado, ferindo o coração de Deus,
flagelando Jesus de novo, porque a igreja diz que não foram os judeus que mataram Jesus, nem os romanos, somos nós pecadores, porque ele morreu por causa dos nossos pecados. Então a gente tem que viver isso. Então nós homens, nesse tempo, né, que Deus nos dá para a gente buscar a salvação, Deus nos dá uma missão. Deus deu a você uma missão de pai. Quem é casado aqui, levanta a mão. A maioria. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Olha aí, maioria. Deus nos deu uma missão de pai, de marido, de irmão, de alguém que também trabalha na igreja, né? Porque nós somos missionários, discípulos e missionários. Então nós temos que cumprir essa missão. O que Deus vai perguntar para você quando você chegar lá na eternidade, no juízo particular, logo após a morte? Deus vai perguntar a você: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com os talentos que eu te dei? As mãos, a inteligência, a liberdade, a vontade, a consciência, a capacidade de cantar que eu te dei, de amar, de chorar, de sorrir, de plantar, de colher, de induzir, deduzir, analisar, construir. O que você fez com os seus talentos? Você enterrou os seus talentos? Que nem aquele cara da parábola que ficou com medo e enterrou. Deus quer os talentos multiplicados. Ele quer, aquele que recebeu 10 tem que devolver 20. Aquele que recebeu 1 tem que devolver 2. Aquele que recebeu 5 tem que devolver. E olha que Jesus disse que deu para nós talentos. Lembra o que eu falei que significa um talento? 35 quilos de ouro. Aquele que recebeu menos, recebeu uma fortuna, recebeu 35 quilos de ouro para multiplicar. Sabe, a gente tem que entender a Bíblia desde o tempo dos judeus para entender o significado dos termos e o que Jesus está querendo dizer. Nós temos que multiplicar os nossos talentos. E a gente multiplica um talento, por exemplo, quando nós temos os nossos filhos. O filho é uma riqueza, né? Tem um astrofísico que ele disse assim, né? Esses homens que estudam, né, o Big Bang, o cosmos, ele disse que o mundo foi evoluindo, né, até que surgiu o homem. E ele disse que quando surgiu o homem, o cosmos chorou de emoção, né, porque surgiu o rei, que somos nós. Nada no universo tem inteligência, nada no universo sabe que existe. Existem bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, bilhões de quasars, pulsars, buracos negros. Ninguém sabe que existe. Nós sabemos que existimos. Nós somos o rei. O cosmos chorou de emoção quando o homem surgiu, quando Deus criou o homem. Então, gente, nós temos que, sabe, você tem que entender, você que está me ouvindo, me vendo, que o mundo é melhor porque você existe. O mundo é mais belo porque você existe. Eu me lembro de um amigo meu, o Roberto, lá de Lorena, que já faleceu, deixou 7 filhos. O Roberto, grande cristão, teve um AVC, morreu novo, 50 e poucos anos. O Roberto me contou que um dia, ele estava com 7 filhos dele, na casa dele, na sala, e um amigo disse: Roberto, você é louco de ter 7 filhos, cara. Como é que você vai manter tudo isso? Ele disse: faz o seguinte, olha para cada um deles. Será que tem algum deles aqui sobrando? Que eu pudesse descartar? Ah, não, Roberto, deixa para lá. Esquece que eu falei. Gente, cada criatura que nasce no mundo é um indivíduo. Indivíduo quer dizer o quê? Único, irrepetível. Não tem 2 impressões digitais iguais na face da terra. Não tem 2 DNAs iguais. Um grande santo da igreja lá do século II, Santo Irineu de Leão, dizia assim: o homem é a glória de Deus. Você é a glória de Deus. Acredite nisso. Porque você é criado à imagem e semelhança de Deus.
Você não foi criado à semelhança de uma galinha, de um boi, de uma árvore, de uma pedra, de um cristal, de uma estrela, não. Homem, por favor, entenda a sua dignidade. Quando Deus quis criar você, sabe para quem que Deus olhou? Sabe qual é o modelo que Deus olhou? Foi aquele ali, ó, que está pregado na cruz, o seu Filho amado. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Um grande escritor da igreja do século II, Tertuliano, dizia assim: quando Deus criou Adão, ele olhava para Jesus Cristo. Ou seja, nós somos criados à imagem de Jesus Cristo. Por isso que a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, a carta de São Paulo aos Romanos diz assim: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Deus nos predestinou, ou seja, Deus nos fez para sermos a imagem do seu Filho. Essa beleza que você é, essa beleza que cada um de nós é, Filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. O que Deus quer de nós, de cada um de nós? Deus quer que nós sejamos outro Cristo, alter Christus, diziam os santos padres em latim. O que é isso, ser um outro Cristo? O Padre Zezinho fez uma música que ele tentou explicar isso. Lembra aquela música? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sente. É isso. O dia que a gente amar como Jesus amou, sentir o que Jesus sentia, viver como Jesus viveu, nós somos outro Cristo. E o Pai vai olhar para nós e vai dizer a mesma coisa que disse quando ele olhou para Jesus no dia do batismo de Jesus e disse o quê? Este é o meu Filho bem amado, em quem eu ponho toda a minha afeição, todo o meu amor. Então, quando o Pai olhar para você e vir em você a imagem de Jesus, você está vivendo como Jesus, se comportando como Jesus, sentindo como Jesus, amando como Jesus, o Pai vai dizer: este é o meu Filho bem amado, em quem eu ponho toda a minha afeição, como ao Filho Jesus. É isso que Deus quer de nós. Bom, mas é verdade que o pecado original quebrou a imagem de Cristo em nós. Nós somos criados à imagem de Jesus, o homem perfeito. Fomos criados, mas o pecado, a gente sabe que o pecado original estragou a nossa natureza. Nós passamos a ser vaidosos, orgulhosos, soberbos. Não é verdade? É verdade. Não adianta mentir, né? Nós somos gananciosos. A gente, né, é cheio de apego às coisas do mundo. É o pecado original que estragou, quebrou a imagem perfeita de Cristo que havia dentro de nós. É como se alguém pegasse uma imagem, jogasse no chão, estraçalhasse essa imagem. Mas Jesus veio refazer essa imagem. Por isso que ele passou pela cruz, morreu para destruir a morte e nos dar uma vida nova. Então nós somos assim mesmo, invejosos, orgulhosos, mentirosos, obscenos, maliciosos, somos. Temos que bater no peito e dizer: minha culpa, minha máxima culpa. Por isso que a gente se confessa. Toda missa a gente reza no começo da missa o confiteor. O que é o confiteor? Eu me confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, porque eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa. É isso mesmo, mas Deus perdoa, porque o Cristo pagou o preço do nosso pecado. Então agora eu posso ter o perdão de Deus, não é? Então essa imagem do Cristo em nós foi quebrada pelo pecado, mas Deus quer que agora a gente refaça essa imagem. Então como é que você vai refazer essa imagem de Cristo em você, homem, ser um outro Cristo? Aí a igreja nos ensina. João Paulo II disse que a igreja existe
para nos levar à santidade. O que é a santidade? É você ter o rosto de Cristo de novo. Você ter a imagem de Cristo de novo que foi quebrada. Então, a igreja, diz o Papa João Paulo II, São João Paulo II, existe para nos levar à santidade. E como é que a igreja leva a gente para a santidade? Primeira coisa que Jesus deixou, o que foi? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez depois que ele ressuscitou? O que foi? Lembra, ele apareceu no cenáculo para os discípulos, os apóstolos com medo, achando que os judeus fossem matá-los também, porque já acabaram de matar o Cristo, os apóstolos trancados no cenáculo. O cenáculo existe ainda hoje lá em Jerusalém, viu? Já estive lá pelo menos umas 10 vezes dentro desse cenáculo, por causa das peregrinações à Terra Santa que a gente vai dirigindo. Trancados ali de medo, Jesus aparece e diz para eles: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. 3 vezes, a paz esteja convosco. Não tenham medo, eu venci o mundo, né? Aí o que Jesus faz? Jesus institui o sacramento da confissão. O que ele fala? Ele fala: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoarem os pecados, pecados que eu conquistei na cruz, o perdão. Eu dou a vocês agora delegação de poder, a quem vocês perdoarem os pecados, que custou o meu sangue, os pecados serão perdoados. Gente, só vai para o inferno quem quiser. Homem, você só vai para o inferno se você quiser, porque o perdão está à sua disposição na mão de qualquer sacerdote. É o Cristo que lhe deu esse poder. E não deu de maneira vazia, não. É a vida que ele pagou, o sangue que ele derramou. Infelizmente, muitos de nós contamos os nossos pecados nos botequins tomando cerveja e temos vergonha de contar o nosso pecado para o sacerdote. Que isso? Os amigos do botequim não podem perdoar o seu pecado, mas o sacerdote pode. Eu era diretor do campus da USP aqui em Lorena, e eu tinha um funcionário chamado Celso. Eu perguntava assim: Celso, como é que vai, Celso? Tudo bem? Ele diz: ó, professor, falando verdade, tirando as dívidas dos pecados. Eu disse: ô Celso, a dívida é difícil de tirar, porque a dívida você vai lá no banco, o banco não tem absolvição, não. Ninguém derramou o sangue para pagar sua dívida lá no banco, não. Mas o pecado, Cristo derramou o sangue, você tem um perdão de graça agora, é só ir no sacerdote. E brincava comigo: ó professor, tirando as dívidas dos pecados, o resto está bem. Eu dizia: o pecado é fácil. Então, gente, a primeira coisa que Jesus instituiu para a nossa salvação, para a gente voltar a ter o rosto de Cristo, é a confissão. Porque o que quebra em nós a imagem de Cristo? O que arranca Deus do nosso coração? Só uma coisa: é o pecado. É o pecado. São Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, São Paulo diz: o salário do pecado é a morte, é a desgraça, é o sofrimento seu, da sua família, dos seus filhos, da sua comunidade, é o pecado. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Jesus não veio ao mundo, gente, para outra coisa. Jesus veio ao mundo para tirar o pecado, arrancar essa erva daninha do jardim da nossa alma. Meu pai tinha um sítio. De vez em quando uma vaca do meu pai morria porque comia uma erva. Ele chamava de feijão bravo, erva de rato, não sei que troço era aquilo, que o gado comia e morria. É o veneno que mata, é o pecado. Tem a erva do corpo e tem a erva da alma. A erva da alma é o pecado. O que meu pai fazia? Mandava os empregados arrancar a erva, mas tinha que arrancar com raiz. Ele dizia: não quebra não, porque senão ela brota de novo. Leva a enxadinha e arranca na raiz, porque se esse bicho brotar de novo, outra vaca vai comer, eu vou perder outra vaca. Leva isso para a tua alma, é o pecado. Não passa a mão por cima do pecado, não. Arranca na raiz. Como é que você arranca o pecado na raiz? Só tem um jeito:
com o sangue de Cristo. Se o sangue de Cristo descer na sua alma pelo sacramento da confissão, Deus arranca o pecado na raiz. Entenderam? Pode ser que ele volte. Você vai e confessa de novo. Sabe, homens, eu sei que nós homens caímos muito. Nós caímos na masturbação, nós caímos na prostituição, nós caímos no adultério, eu sei disso. Olha, esses ouvidos aqui estão careca de escutar essas coisas, porque eu recebo milhares de e-mails, recebo cartas, converso com muita gente. Eu já tenho 67 anos de idade. Mas não se desespere por causa disso, não. Sabe, Jesus não olha quando você caiu, Jesus olha quando você se levantou. Lembra disso? Ele disse: eu não vim para aquele que é sadio, eu não vim para aquele que é são, eu vim aquele que está na desgraça. O grande São Francisco de Sales, doutor da igreja, dizia assim: quanto mais miserável você é, quanto mais pecador você é, mais direito você tem à misericórdia divina, porque ele veio exatamente para quem está lá embaixo. Jesus disse: eu não vim buscar os santos, eu vim atrás dos pecadores. Ele foi atrás do Zaqueu. O Zaqueu era um bandido, um ladrão, um corrupto, como esses corruptos dos nossos dias de hoje. Mas Jesus não virou as costas para ele. O Zaqueu baixinho não conseguia enxergar Jesus por causa da multidão, foi subiu num sicômoro, numa grande árvore que tem muito lá na Palestina. E Jesus podia passar por baixo e ir embora. Se dane esse pecador aí, se dane esse corrupto aí, que vai para o inferno esse bandido aí. Não, Jesus parou embaixo do Zaqueu e disse: Zaqueu, estou te vendo, cara, desce porque hoje eu vou na sua casa. Gente, Jesus dá essa chance para o pecador. Agora a gente tem que fazer o que Zaqueu fez. Zaqueu desceu da árvore, correu para sua casa e foi esperar Jesus. Abriu o coração. E quando Jesus chegou, Jesus não falou nada para ele. Jesus não sentou o reino nele, não. Sabe, Jesus quebrou Zaqueu no meio. Quando Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, só de falar o nome dele, né? Ele sabe meu nome. Ele sabe meu nome. Eu vou hoje na tua casa. E foi. Zaqueu ficou quebrado. É o chamado quebrantamento espiritual. Pecador, Jesus tem um encontro com você, porque Ele te ama. Quanto mais pecador você for, quanto mais você for indigno de Deus, mais Jesus vai atrás de você, porque Ele te ama, você é filho. Ele derramou o sangue por você. Então, Zaqueu abriu o coração: Senhor, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei, Senhor. Jesus disse: chega, já sei que você se converteu, não precisa falar mais nada. Falou para os discípulos: hoje a salvação entrou nessa casa, porque esse bandido aqui, esse corrupto aqui, esse ladrão aqui, também é filho de Abraão, ou seja, também é filho de Deus, eu o amo também. E Jesus disse o que, gente? Haverá mais alegria no céu por um pecador que se converta, mais alegria entre os anjos de Deus. Os anjos fazem festa no céu por um pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. Vocês estão vendo como Jesus tem um amor pelo pecador? Então, homens como eu, o que eu quero dizer a vocês com tudo isso é o seguinte: nunca desistam. Nunca desistam. Eu sei que muitas vezes o demônio te levou para a prostituição, quem sabe, para o adultério, quem sabe, para a bebida, para a droga, para os conchavos, as corrupções.
De repente o demônio fez você tapear os outros, vendendo um carro para um amigo que o motor já estava fundindo e você escondeu. Mas não desista não. Jesus te traz de volta. Jesus não olha a sua queda, Jesus olha para você quando você se levanta. É feio cair, mas é muito bonito levantar. E Jesus está preocupado que a gente se levante. Quando Pedro perguntou para ele: mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Gente, o 7 para os judeus já era assim, uma quantidade enorme. O 7 era acima da perfeição. Por isso que são 7 sacramentos, 7 dores de Nossa Senhora, 7 dores. O 7 para o judeu era simbólico, né, de grandeza. 7 vezes, não, Pedro, 70 vezes 7. Perdoar sempre. Sempre. O coração de Deus nunca se fecha para o pecador, desde que o pecador queira o perdão. Infelizmente, muito pecador se fecha, não quer o perdão. Eu não vou mais na igreja não. Eu não sou digno não. Eu já me perdi, eu já estou no inferno. É o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado da desesperança. Nunca caia nesse pecado. Será que o seu pecado é mais forte do que o sangue de Cristo? Será que o seu pecado é mais forte do que o amor de Deus, do Pai que entrega um filho nesse holocausto da cruz? Não, gente. O catecismo da igreja, lá no parágrafo 991, se não me engano, o catecismo da igreja diz assim: não há pecado que a igreja não possa perdoar, desde que o pecador esteja arrependido e queira o perdão. Nós estamos, gente, no tempo da quaresma. Quaresma é tempo de mudança de vida, de conversão. É isso que nós homens temos que fazer, uma boa conversão, voltar para Deus, deixar o pecado, e você vai ser feliz. Você vai ser feliz, não tenha dúvida disso. Quem tem Deus é feliz, Deus é a felicidade. Fora de Deus é que nós temos as tristezas, as desgraças. Deus precisa de você como um bom pai que eduque seus filhos na fé, que ensinem os seus filhos a rezar, ensina aos seus filhos o que é o catecismo, o que são os sacramentos da igreja, o que são os mandamentos da igreja. Mas será que você, pai, sabe isso? Será que você entende o que são os sacramentos, os mandamentos? Não sei. Então faça o favor de você aprender, porque você tem que ensinar para o seu filho. A igreja diz que o primeiro catequista dos filhos são os pais, depois vem os catequistas da igreja. Foi no colo da minha mãe que com 5 anos de idade eu aprendi a fazer o sinal da cruz, aprendi as orações, aprendi a rezar o terço, com 5 anos de idade, e nunca mais na minha vida eu consegui andar sem o terço. E rezo todo dia. Ok? Fiz doutorado em física, no ITA, mas nas noites eu rezava o terço. Porque a fé e a ciência andam juntas, são filhas do mesmo Deus. Então, se você quiser ser feliz, viva essa realidade. Deus quer você um bom marido. Deus quer você um bom marido. É sagrado o casamento. É sagrado o casamento. Eu disse a você que o sacramento no Antigo Testamento simbolizava a união de Javé com Israel. No Novo Testamento, o casamento simboliza a união do Cristo com a igreja. O homem representa Cristo, a mulher representa a igreja. Não pode haver traição, não pode haver infidelidade, não pode haver adultério, porque é como se você estivesse profanando a união do Cristo com a igreja. Quando o marido profana o seu casamento, pelo adultério, pela fornicação, pela prostituição, é como se a união do Cristo com a igreja estivesse sendo profanada. Não pode. Mas professor, como é que eu vou aguentar a tentação do sexo, que hoje é uma desgraça na cabeça dos homens? É pelo celular, é pela internet, é pelos vídeos, tudo é sexo. O sexismo tomou conta. Como é que eu faço, professor? Meu sangue está cheio de sexo, essa pólvora pronta a explodir dentro de mim. Como é que eu faço, professor?
É fácil. Você precisa rezar, você precisa ir à missa, você precisa confessar, comungar. Não se iluda, homem. Não se iluda, homem. Você não vai ser fiel à sua esposa se você não for um homem de oração. Eu falo por mim. Eu fui 40 anos fiel à minha esposa, graças a Deus. Mas de missa diária, de terço diária, de Bíblia diário, porque a carne é fraca. A família não fica de pé sem Deus. O casamento não fica de pé sem Deus, porque o demônio está na porta de cada família, envenenando o coração do marido, envenenando o coração da mulher, através de uma internet suja, podre, de vídeos podres. Você abre o celular, você não quer ver nada, daqui a pouco cai um vídeo pornográfico na sua frente, e deixa o homem fascinado, porque o homem é fascinado pela pornografia. Eu sei que estou falando porque eu sou homem. Mas é possível, gente. É possível. Eu estou viúvo há quase 5 anos. Nunca procurei uma mulher. E não quero procurar. E já pedi para o meu Senhor, me leva antes para o cemitério, antes de eu procurar uma mulher que não seja minha legítima esposa. Eu não quero me casar. Eu quero viver o resto da minha vida para Deus. Mas como é que eu vou conseguir isso? Na fé. São João diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É o que vence o demônio da carne, o demônio da luxúria, o demônio do dinheiro, o demônio das drogas, o demônio da bebida, o demônio do jogo, o demônio da prostituição. É a nossa fé. Ou eu me agarro a Deus, ou eu me apego a Deus, todos os dias. São Paulo diz: não deis ocasião ao demônio. Está na carta aos Efésios, capítulo 4. Não deis ocasião ao demônio. Não brinca com ele, não. Quantas mulheres chegam para mim e dizem assim: professor, o que eu faço? Peguei meu marido na internet, 3 horas da manhã, assistindo filme pornográfico. Professor, eu devo me separar dele? Eu digo: não. O casamento não pode acabar por causa de qualquer coisa, não. Você tem que tratar desse homem. Você tem que conversar com ele. Você tem que exigir que ele mude, mas você tem que ajudar esse homem. Você tem que rezar com ele. Você tem que rezar por ele. Você tem que chamar ele para rezar o texto com você. Não adianta você brigar com ele, que a briga não vai tirar dele o sexo, não, mas a oração vai. A sua penitência por ele vai. O seu jejum por ele vai. Você levar ele para a missa com você vai. Vocês entenderam? Gente, nós estamos numa guerra. Uma guerra do bem contra o mal. Uma guerra de Deus contra o demônio. E quem está no meio dessa guerra somos nós. Já viram aquela frase, né? Na briga do mar com o rochedo, quem se arrebenta é o marisco. A onda bate na pedra e arrebenta o coitado do marisco. Somos nós. Deus é uma rocha. Deus é inabalável. Mas as tentações querem quebrar nós, até diante de Deus. Mas Deus é mais. Deus nos ama. Nós temos a Virgem Maria. Nós temos os anjos do nosso lado. Nós temos os santos do nosso lado. Você que vive infernizado pelo demônio da carne, você que vive infernizado pelo demônio da bebida, arrebentando a sua família, arrebentando os seus filhos. Não adianta você brigar contra a bebida, não adianta você brigar contra o sexo, você tem que ter a graça de Deus. É Deus que vai derrubar o sexo na sua vida, é Deus que vai derrubar a bebida na sua vida. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Não adianta você querer lutar sozinho. Nós somos fracos. Mas São Paulo diz: tudo posso naquele que me sustenta. Tudo posso. Filipenses 2, versículo 13. Tudo posso naquele que me dá força. Jesus pode mudar a sua vida, homem. Jesus pode mudar a tua família. Jesus pode mudar teus filhos. Agarre-se a Ele.
Sabe, gente, tem graça que a gente tem que arrancar do céu. Tem graça que a gente tem que arrancar do céu. Eu tenho uma filha médica, e essa filha passou por uma depressão durante um ano. Uma médica excelente, consultório lotado. Ela ficou um ano sem trabalhar. Meu coração de pai, vocês imaginam como é que deve ter ficado, né? E eu ia à missa todo dia, e vou à missa todo dia. Aí eu fiz uma promessa para Deus: Senhor, a partir de agora eu vou à missa 2 vezes por dia. Enquanto minha filha não sai dessa depressão, eu não deixo de ir à missa 2 vezes por dia. Vai ser às 6 da manhã, vai ser às 6 da tarde. Minha filha está curada, depois de um ano em que eu fui à missa 2 vezes por dia. Eu gosto desses aplausos, não é porque eu fico vaidoso e orgulhoso, não. Eu gosto desses aplausos porque eu sei que vocês entenderam o que eu quis dizer. Caiu lá no fundo da alma de vocês. São palmas autênticas, são palmas para Deus. Tem graça que a gente tem que arrancar do céu, entende? E se Deus não dá a graça, Ele dá a consolação. Eu fiz a mesma coisa para minha esposa, sarar de um câncer de 6 anos, e ela não sarou. Deus a levou, mas ficou a paz no meu coração. Ficou a paz no meu coração. Deus não deixa a gente sem consolação. Se era o desígnio dele levar a minha esposa, eu disse a ele, quando ela morreu, o que está lá no livro do Jó, capítulo 1, versículo 21, Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Mesmo com o coração sangrando, os olhos chorando, é tua, Senhor. O Senhor dá, é sua, o Senhor leva, bendito seja Deus. Mas Deus me deu paz. No dia seguinte que ela morreu, a minha filha, essa que é médica, disse: pai, o senhor não vai ficar mais na sua casa, porque a tua casa é grande, éramos 5 filhos que moravam ali, já estão todos casados. Hoje eu moro sozinho na minha casa, no meu eremitério. Você sabe o que é eremitério, né? Eremitério é um mosteiro onde só tem um monge. É o eremita. O senhor não vai ficar sozinho na sua casa, o senhor vai ter depressão, o senhor vai morrer de solidão. Digo: tá bem, Priscila, vamos resolver isso amanhã. 2 dias depois da morte dela, eu voltei para minha casa e estou na minha casa até hoje. Não tem solidão e não tem depressão. Vivo com Nossa Senhora, com Jesus, com os anjos e com os santos na minha casa. Deus dá consolação, Deus dá paz. Quando você reza e Deus não dá o que você está pedindo, Deus vai te dar outra coisa. E aí, gente, quem ajuda a gente é Nossa Senhora. Nossa Senhora não tira a cruz da gente, sabia? Por quê? Porque é a cruz que salva a gente. A gente sabe disso. A igreja diz: é da cruz que eu vejo a luz. O sofrimento purifica, o sofrimento cura, o sofrimento liberta. Então Nossa Senhora não tira a nossa cruz, mas Nossa Senhora faz uma coisa muito interessante. O que Nossa Senhora faz? Ela adocica a nossa cruz. Que história é essa, professor? Coloca açúcar na cruz? Que jeito? Eu vou explicar. Vocês já tiveram um filho pequeno, né? De vez em quando você tem que fazer o filho tomar um remédio amargo, né? Hoje já arrumaram um jeito de adoçar os remédios, mas antigamente, tomavam uns antibióticos líquidos, troço amargo pra caramba, não? O que a mãe fazia? Botava açúcar no remédio, não? É o que Nossa Senhora faz nas nossas cruzes. Ela não tira a nossa cruz, não, mas ela põe a mãozinha dela ali para ajudar a gente a carregar a cruz com galhardia, sem se revoltar contra Deus, tirando da cruz toda a graça e bênção que a cruz tem para nós. Entenderam? Vamos ficar de pé. Vamos pedir a Deus que derrame sobre nós a sua graça, a sua bênção, sobre todas essas coisas. Deus não bate em ninguém. Alguém falou para mim assim: nossa, vamos fazer um encontro de homens lá, eu acho que vão chorar o chicote nos homens lá. Eu digo: não vai não, Deus não faz isso, né? Eu tinha um amigo lá de Recife, deixa eu contar só essa historinha aqui. Eu tinha um amigo lá em Recife que disse que o avô dele morava lá no sertão de Pernambuco. Os filhos cresceram, ele trouxe os filhos para Recife e alugou uma casa em Recife.
Só que ele vinha uma vez por... Assim, a cada 3 meses ele vinha na cidade, em Recife, para ver os filhos. Eram 4, 5 filhos. Aí chegava e dava uma surra em cada um. Os filhos, mas pai, por que o senhor está batendo? Eu não sei porque eu estou batendo, mas vocês sabem por que vocês estão apanhando. Me contava isso. Deus não faz isso, não. Deus não reuniu vocês aqui para bater em vocês, não. Jesus é doce. Jesus não acusa o pecador. Jesus oferece ao pecador o seu amor. A Mateus, a Madalena, a mulher adúltera, ao Zaqueu. Jesus quer oferecer hoje a você, não é o chicote, não, é o amor de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!